Meus queridos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor e estaremos prosseguindo com esta série de reflexões na Palavra de Deus, sempre estando voltados para os fatos registrados, né? O texto bíblico, ele compreende o registro de discursos, orientações e também sobre fatos acontecidos. E considerando os tais, nós então podemos extrair lições profundas e preciosas e aplicar esses princípios na nossa vida. E assim nós vamos modulando a nossa vida à luz da Palavra de Deus para agradarmos a Deus e termos, consequentemente, a sua bênção. Muito bem, eu gostaria de colocar neste momento a seguinte reflexão. Por que um pai ele tem que, no amanhecer de um dia, se dirigir até o filho, um jovem, 17, 18 anos, e ele vai acordar este filho e vai despedi-lo, juntamente com a sua mãe, que já está em algum lugar esperando. E esse pai vai despedir esse filho para nunca mais vê-lo. Dá para você imaginar a carga emocional, psicológica desse momento sobre esse pai? Pois é, isso aconteceu. E essa história está registrada na Bíblia. Eu quero convidá-lo neste momento para que nós possamos ler o referido texto e também refletir um pouco sobre tudo aquilo que ele pode nos ensinar. No livro de Gênesis, capítulo 21, a partir do primeiro versículo, nós temos aqui o registro de uma festa. A princípio, festa não é o melhor momento para ter problema. Geralmente, uma festa, ela é muito bem programada. Ela é muito esperada, né? E, geralmente, em uma festa, dentro de uma certa lógica, não é o momento de termos problemas, mas às vezes eles acontecem. Então nós vamos aqui intelectualmente entrar em uma festa. É a festa de Abraão. Vamos lembrar que Abraão é um homem de muitos recursos, então era uma grande festa. E vamos ver o que aconteceu e o que podemos aprender com os fatos. Gênesis capítulo 21 diz assim, a partir do primeiro versículo: O Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Engravidou Sara e deu a Abraão um filho, na sua velhice, ao tempo determinado, que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. Era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me fez rir, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. Disse mais Sara: Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Porque lhe dei um filho na sua velhice. Cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a escrava egípcia,
que esta tinha dado a Abraão, zombava. E Sara disse a Abraão: manda embora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz. Porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma grande nação, porque é tua semente. Então se levantou Abraão pela madrugada, tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e a despediu. E ela foi-se, andando errante, no deserto de Berseba. Queridos, os registros bíblicos, eles têm um objetivo: nos transmitir ensinamentos, princípios. E nós estamos, neste momento, diante de um fato. Uma festa que Abraão deu para comemorar um momento especial na vida do seu filho Isaque. Vamos lembrar aqui que a festa é para Isaque, ok? Comemorar aqui um momento importante, o menino cresceu. Porém, nesta festa, que era para uma criança, existem duas crianças. Porque além de Isaque, nós temos presentes também Ismael, o outro filho de Abraão. Então, em uma festa para uma criança, tem duas crianças. Tudo isso tem uma história. E como nós já lemos aqui no texto, durante a festa, Sara percebeu algo anormal, uma intenção não muito louvável de Ismael, não muito amigável, com relação ao seu irmão mais novo, Vamos lembrar que Ismael, ele está com cerca dos seus 17, 18 anos. E Isaque aqui, ele tem entre 4 e 5 anos. Porque a diferença entre os dois é de 13 anos. Bem, Sara, então, ela se dirige a Abraão, não sei se durante a festa ou logo após a festa, e Sara impõe a Abraão que ele mande Agar embora, que ele não mais aceite o convívio dessa escrava com eles e, consequentemente, o seu filho Ismael. Obviamente que isso choca Abraão, porque Ismael é seu filho. E Sara está pedindo: manda embora. Afasta de nós a mãe e filho. E aí, então, nós chegamos a esse momento muito difícil para Abraão, que no amanhecer de um dia, ele teve que se levantar, se dirigir até Ismael, seu filho, e vai despertar o filho para despedi-lo. Abraão vai mandar embora Agar e Ismael e nunca mais irá vê-los. Difícil, não é? Bom, por que essa história está na Bíblia? Queridos,
a nossa vida com Deus, ela implica numa subserviência voluntária e irrestrita. Se você quer andar com Deus, então você tem que priorizar a direção de Deus, a vontade de Deus e os parâmetros que Deus estabeleceu para a nossa conduta. Eu quero pensar aqui um versículo que nós temos aqui no livro do profeta Amós, no capítulo 3, versículo 3. Amós, ele está confrontando o seu povo, Israel, com uma realidade. E ele diz aqui, no capítulo 13, versículo 3, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? É uma pergunta que Amós, ele coloca, porque a nação de Israel costumeiramente se rebelava e pecava contra Deus. E quando sofriam as consequências dos seus erros, então eles clamavam por misericórdia, se humilhavam. E Deus, na sua misericórdia, vinha ao encontro do povo. Mas Amós, ele diz que o povo deveria preservar o seu relacionamento com Deus. E, queridos, nós temos que olhar para a Bíblia sempre aplicando essa realidade à nossa vida. Eu e você, que um dia aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Eu e você que deixamos de viver de maneira aleatória, né? Que nós estávamos distantes de Deus. Por exemplo, aqui na carta de Paulo aos Efésios, não é? Nós podemos ler aqui, olha, como fomos habilitados para andar com Deus. E ele diz aqui, olha, capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Era a nossa vida, separados de Deus, como diz Isaías, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Essa era a nossa condição. Mas aqui, pela graça salvadora de Deus em Cristo Jesus, nós recebemos vida, né? A salvação, ela vem para nós na forma de uma proposta, e nós precisamos responder, atender a essa proposta. Então Paulo escreve aqui, vos vivificou. Obviamente que isso aqui não é uma ação unilateral. Precisa da concordância de quem quer ser vivificado. Por isso que lá no Apocalipse, em uma linguagem metafórica, está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, seu coração, sua vida, cearei com ele e ele comigo. Então essa comunhão do homem com Deus, ela vem mediante uma disposição responsável da pessoa em aceitar essa condição. Então diz aqui, e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Em outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, sistema mundano de vida, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também andávamos, nos desejos da nossa carne. É o pensamento moderno aí da liberdade negativa, Ou seja, você gostou, faz. Você não tem que se preocupar com parâmetros, enfim. Andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, não somos mais, éramos por natureza filhos da ira, como também os outros. Queridos, muito bem,
mediante a salvação em Cristo, então nós passamos a viver uma vida de comunhão com Deus. Então, essa relação, essa comunhão precisa ser sustentada. Não é uma coisa automática. Quando eu entreguei a minha vida a Jesus, então, obviamente que eu me submeti ao senhorio de Cristo na minha vida, e é assim que tem que ser. Como a Bíblia diz, entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Sim, claro. Muito bem. A pergunta do profeta Amós, eu estou aqui construindo todo um contexto para nós entendermos o que aconteceu lá na festa de Abraão, tá certo? E a posição que ele teve que tomar com relação ao seu filho. Então o profeta Amós, ele coloca aqui: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Queridos, se eu e você, nós andamos com Deus, nós temos que estar de acordo com Deus, senão não vale. Não tem acordo, não tem acordo. Então, queridos, é sobre essa submissão, esse respeito voluntário que tem que haver em nós, é sobre isso que eu quero refletir. Por quê? Quando nós, obstinadamente, confrontamos a Deus, desrespeitamos a Deus, estaremos abrindo um precedente de tragédias, de infelicidade na nossa vida. Antes de prosseguir aqui, queridos, com mais algumas citações bíblicas, eu gostaria de colocar aqui algumas reflexões que me ocorrem quando eu estou meditando em algum texto bíblico, e eu acho que seria oportuno eu citar aqui alguns pensamentos para nós clarearmos mais o nosso entendimento dessas verdades bíblicas que nós estamos, como se diz, considerando neste momento. Primeiro, não chame precipitadamente a existência coisas que você deveria continuar esperando. Por quê? Para que você não tenha que pôr fim a algo que nem deveria ter começado. Ou seja, tem coisas que você precisa, que você anseia, que você deseja, mas se a tua vida está vinculada à direção de Deus, à obediência a Deus, então você não pode forçar uma situação para você trazer precipitadamente à existência, ao teu contexto de vida, algo que você ainda deve continuar esperando. Eu quero lembrá-lo que um dos ajustes difíceis para nós, na condição de servos de Deus, é o ajuste cronológico. Porque a Bíblia diz que Deus tem um tempo, há um tempo para todas as coisas. Então, Deus nunca age fora do tempo. Só que a cronologia de Deus é diferente da nossa. Eu costumo dizer que o agora de Deus é um pouquinho depois do nosso, mas ele sempre tem razão. Então, nós temos que crer que o controle da nossa vida, ela está com Deus, que conhece o fim desde o começo. E uma coisa, eu e você temos que ter em nosso coração: Deus sempre tem as melhores intenções para conosco. Deus não brinca com o nosso sentimento. O homem brinca com Deus, mas Deus jamais brinca com o homem. Então, queridos, nós devemos refletir de maneira sensata, equilibrada, isso, para que nós possamos nos conduzir de maneira estabilizada
na presença do Senhor. Há uma outra consideração que eu gostaria de colocar aqui. As adições impróprias de hoje reclamarão subtrações dolorosas amanhã. Não tenha dúvida. Aquilo que eu trago para a minha vida de maneira imprópria, eu posso conviver com isso. A curto prazo pode ser até prazeroso, mas a longo prazo, essa felicidade tem data de validade. E o que eu trago para a minha vida de maneira imprópria hoje, será reclamado uma subtração dolorosa amanhã. E eu gostaria de só colocar mais uma reflexão aqui, para não nos estendermos muito. A remoção feita por Deus de algo impróprio na nossa vida é menos doloroso que sua permanência. Você entendeu? A remoção feita por Deus de algo impróprio em nossa vida é menos doloroso. Essa remoção é menos dolorosa do que a sua permanência, do que isso continuar em nossa vida. Então, esse é o nosso objetivo nesta manhã. Muito bem, voltando aqui para o momento da festa de Abraão, aqui no capítulo 21, e nós já consideramos aqui que essa festa é para Isaque, uma criança. Só que tem duas crianças nessa festa. Abraão não poderia impedir que o seu outro filho, com Agar, estivesse na festa. No primeiro versículo aqui, nós temos escrito, no capítulo 21 de Gênesis: como é bom ouvirmos palavras que confortam, estimulam, direcionam a nossa vida, principalmente quando essas estão fundamentadas na palavra de Deus. Eu te convido a se inscrever em nosso canal e também ativar as notificações para que você se intere, de todas as mensagens que estamos produzindo, e isto fará toda a diferença em sua vida. Deus te abençoe.